Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Inovar certamente não é verbo que se conjuga sozinho. Mas hoje vamos conhecer um pouco da rotina de um executivo que tem a missão de promover novas ideias na sua organização. Estamos falando de Charles Schweitzer, Head de Inovação do Banco Carrefour. Numa conversa super legal aqui do podcast, ele explicou pra gente como nascem as soluções que resolvem todo tipo de problema, dos simples aos mais complexos. O Charles, que também foi gerente de inovação da Leroy Merlin, disse porque, na visão dele, o varejo ainda não é 100% centrado no cliente. E mais, ainda falta muito para as redes atuarem com o verdadeiro omnichannel. Por falar em tecnologia, o Head de Inovação do Banco Carrefour revelou quais são as transformações digitais que vão mexer com o setor varejista daqui para frente. Ouça o papo que eu e o Gustavo Carrer tivemos com o Charles. Charles, você tem uma carreira brilhante focada na transformação do varejo, né? Atuando hoje como Head de Inovação do Banco Carrefour. Tentando trazer essa palavra inovação para a prática, né, que tem trocentos significados de inovação, né? Fala um pouco para a gente quais são os seus projetos atuais e como que é a rotina de quem tem a missão de buscar inovação em um setor que é tão relevante. Bom, prazer estar aqui com vocês e poder discutir um tema que eu sou apaixonado, que é a inovação, transformando realmente as organizações, né, e transformando o mercado corporativo. Então, eu comecei justamente fazendo isso dentro do varejo e hoje atuo dentro de um banco que faz parte de um ecossistema de varejo, que é o Banco Carrefour. Fazer inovação no dia a dia dentro das organizações é o seguinte: você é responsável por criar cultura de inovação dentro das organizações, trazendo um framework que permita às pessoas de testar as suas ideias. Então você define qual é o tamanho do seu apetite em relação a investimento, em relação a tempo, e aí você dá os guardrails para que as pessoas possam começar a testar as suas ideias, implantar as suas ideias, e aí aquelas que forem boas, efetivamente rolloutar. É claro que é um pouco mais sofisticado do que isso que a gente está falando agora na abertura, mas eu tenho certeza que a gente pode percorrer o framework de inovação aqui com mais detalhes e aí abordar cada tipo de inovação e qual a solução para cada tipo de inovação. Bacana. Atualmente você desenvolve um programa de atração de startups, né, Charles? Eu tenho aí uma percepção, assim, quando a gente entra nesse habitat, que quando a gente, empresas grandes, né, comparado com as pequenas, com as startups, é como se fosse duas engrenagens, né? A engrenagem da grande empresa rodando devagar, de uma maneira mais consistente, sem dúvida, mas do lado uma startup que gira numa outra rotação, né? E, invariavelmente, quando as duas querem fazer um projeto juntos, dá uma fricção ali entre essas duas engrenagens. Na sua opinião, como que a gente pode fazer para que essas duas engrenagens se encaixem aí com um pouquinho menos de fricção? Tem metodologia para isso funcionar, tá? Essas engrenagens, independente dos seus tamanhos, elas podem se encaixar e funcionar de forma extremamente fluida. Aqui no Banco Carrefour, nós criamos 2 programas para nos relacionarmos com o ecossistema de inovação aberta, com as startups. O primeiro é o Startup Jam. O Startup Jam é um programa que a gente, após conversarmos com as squads do banco e detectarmos tudo aquilo que é backlog não priorizado, ou situações problema dentro de uma etapa da jornada do cliente de responsabilidade daquela squad, a gente convoca todo mundo, então, squad, tecnologia e startups, para fazermos uma sessão de design thinking conjunta. A gente aprofunda sobre os problemas, prioriza esses problemas e depois a gente aprova ou reprova as startups que vão desenvolver provas de conceito relacionadas àqueles problemas. No nosso framework, a gente define que uma startup deve entregar
uma prova de conceito em 2 meses e com um valor definido relativamente baixo para que a gente consiga também, se for o caso de falhar rápido, falhar barato e, se for o caso, não repetir. Para além disso, nós temos um outro programa, também com o ecossistema de inovação aberta, também com as startups, mas aí numa esfera um pouco mais estratégica. Baseado no plano estratégico do Banco Carrefour, a gente lançou um programa de aceleração de startups junto com a Liga Ventures. E aí nós fazemos, então, uma batch de aceleração com startups que efetivamente podem trazer novos elementos, novos formatos ou modelos de negócios para dentro da nossa empresa. A gente está rodando isso neste momento, a gente está chegando aí perto do fim dessa batch de aceleração e a gente tem coisas muito legais vindo aí pelo forno, tá? Bacana, cara. E esse primeiro módulo que você falou de apresentar o problema, vocês já tiveram algum ciclo completado, assim, com a empresa trazendo a solução, vocês adquirindo, enfim? A gente está lançando a 7ª e 8ª batches desse programa já, Gustavo. Por isso que eu digo que é super possível de você encaixar essas engrenagens e fazer com que elas rodem de forma absolutamente fluida. O grande ponto e o segredo é o seguinte: tudo tem que começar a partir de um problema real, de uma equipe de negócios real. A área de inovação ela não deve iniciar e incubar projetos dentro de si mesma. Ela existe para ser útil para a empresa e ajudar a construir a cultura de inovação da empresa. Ô, Charles, você falou sobre design thinking, como o design thinking ajuda nessa metodologia. Talvez nem todo mundo conheça ou entenda um pouco do design thinking. O que você pode dizer, como vocês colocam na prática o design thinking para criar esses ecossistemas? Pô, legal. Eu vou até deixar aqui como recomendação um artigo que eu escrevi sobre o que é design thinking lá no meu LinkedIn. E eu brinco que design thinking não é brainstorming com post-it, tá? Ele tem que gerar um trabalho. Ele tem que gerar um trabalho no dia seguinte às 8 horas da manhã, tá? Se você terminou a sessão de design thinking tendo que tabular post-it, tá errado, não é por aí não. Mas bom, vamos lá. O design thinking, ele pressupõe o seguinte, que você primeiro faça um discovery de todos os problemas baseado em personas, que pode ser o teu cliente final, e depois priorize esses problemas. Uma vez priorizados esses problemas e você conhecendo esses problemas de forma profunda, você começa a trabalhar sobre as possíveis soluções que podem ou não envolver tecnologia. E aí, baseado nestas soluções, você vai ter o seu trabalho priorizado para ser desenvolvido a partir do dia seguinte, 8 horas da manhã. No caso específico do Startup Jam, quem começa a conduzir essa construção de solução é a startup. Obviamente que suportada por um padrinho ou uma madrinha de dentro da organização. Mas absolutamente foi uma reunião e uma decisão onde todos esses stakeholders conciliaram a sua agenda e as suas necessidades para fazer com que essas engrenagens possam rodar de forma fluida, como a gente estava falando. Você contando sobre isso, na minha cabeça vem como que essa engrenagem começa a funcionar. Talvez a primeira parte do design thinking, talvez seja a parte que uma startup tem mais habilidade para fazer. E um dos grandes problemas, ou não problemas, ou dificuldades de uma startup, talvez está na parte mais final, né, de uma prototipagem, de uma testagem do modelo que foi implementado em si, né? E aí eu acho que é quando casa os dois cenários, né? Exatamente, é exatamente aí que casam realmente os dois cenários. Então, a missão de inovação é você conseguir identificar quem tem problema dentro da organização. E normalmente é todo mundo, tá? Se você perguntar para alguém, algum líder de área ou mesmo de uma squad, depende do nível de transformação digital que a tua empresa já tem do ponto de vista de maturidade, mas se você perguntar, você tem algum problema? Eu espero que normalmente a resposta seja sim. E aí, se for não, tem alguma coisa errada. Exato, né? O cara que não tem problema tem um problema. É isso aí. Então, o próximo papel de inovação é dizer, posso te ajudar a resolver?
um dos elementos, uma das possibilidades de resolver é usando o ecossistema de inovação, usando a parte de inovação aberta com as startups. O outro formato de resolver isso é através do intraempreendedorismo, que também faz parte do meu framework de inovação que está implantado aqui dentro do Banco Carrefour. Agora, você falando sobre as soluções, Charles, a rigor, quando é encontrada uma solução, vocês mantêm dentro de casa ou eventualmente vocês estão abertos a vender essa solução, entre aspas, né, para outros players, né? Olha, Gustavo, na verdade, assim, eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Até para facilitar aqui a nossa conversa, para a gente não ficar imaginando, né? A gente identificou que o segundo maior volume de ligações que a gente tinha para o nosso call center era para entender a fatura do cartão de crédito ou para contestar algum lançamento dentro da fatura do cartão de crédito. Vou te dar um exemplo aqui. O Adriano, um belo dia, falou o seguinte: vou comer um lanche. Foi, comeu o lanche e pagou com o cartão Carrefour, tá? 20 dias depois, ele recebeu a fatura dele. E aí, quando ele recebeu a fatura, ele falou: clonaram meu cartão. Aí ele liga para a central de atendimento e fala: eu nunca fui nesse lugar aqui, Arcos Dourados da Felicidade, não sei nem o que é isso, clonaram meu cartão. Aí a atendente fala para ele: ó, Adriano, Arcos Dourados da Felicidade é McDonald's, você já foi lá? Putz, fui, desculpa, todo dia. Tá. Então, exatamente. E aí, o que acontece é que o Adriano levou um susto, né? A gente gerou uma fricção para ele ali. Uhum. A gente ocupou a nossa central de atendimento com uma coisa que deveria ser absolutamente simples, né, de entender. Enfim, a gente gerou, né, problema ali na cadeia inteira. O que a startup que a gente contratou fez para nós? Ela fez o Merchant Data Cleansing. Então, ela pegou a nossa fatura e transformou a razão social em nome fantasia. E, inclusive, agrupou o nome de todos os marketplaces. Vocês sabem, né? Quando você compra, por exemplo, um produto na Amazon ou quando você compra um produto no Mercado Livre, cada hora vem de um jeito na sua fatura. Então, hoje, essa fatura é muito mais fácil, palatável para o nosso cliente. É uma tecnologia que a gente colocou a serviço do nosso cliente, mas ela continua disponível no mercado para qualquer outra empresa usar isso a seu favor, a seu benefício. É contrário, por exemplo, ao caso da eWallet. Nós, recentemente, pegamos o nosso número, o nosso código bancário, o Banco Carrefour agora é o Banco 368. Né? Então, assim como você tem lá o 237, o 341, etc., agora tem o 368, que é o do Banco Carrefour. Então, a gente agora começa a expandir o nosso portfólio de produtos e serviços financeiros. A gente precisava construir uma carteira digital. Tinham dois caminhos. A gente podia construir essa carteira do zero dentro de casa ou talvez trazer para dentro de casa uma startup que tivesse isso já desenvolvido e a gente pudesse incorporar ao nosso ecossistema. Era tão sinérgico e tão importante para nós que a gente acabou fazendo um investimento, tomamos equity ali, 49% da eWallet hoje pertencem ao Grupo Carrefour. Então, neste caso, a gente está começando a fechar essa tecnologia para dentro de casa. Ela vai ser a carteira digital do Grupo Carrefour. Bem legal. Ô Charles, falando um pouco de passado, você teve à frente da gestão de inovação da Leroy Merlin e nesse período também liderou um projeto que ouviu mais de 8 mil funcionários para construir um planejamento estratégico da companhia. O maior desafio foi concatenar tantas visões diferentes de uma mesma empresa. Adriano, vou falar aqui sobre planejamento estratégico sem romance agora, tá? Como é que funciona planejamento estratégico na prática? Você tranca meia dúzia de executivos num resort no Nordeste durante uma semana. Esses caras escrevem os 10 mandamentos, voltam para dentro da empresa e fazem uma apresentação em PowerPoint dizendo: pessoal, agora é por aqui. E aí todo mundo que vê a apresentação nem entende direito o que é o por aqui e sai correndo fazendo alguma coisa que acha que tem alguma sinergia com aquilo. Nem entende por que a gente está indo por aqui, né? Não discute propósito, nada. Simplesmente corre para dizer: eu estou trabalhando pelo planejamento estratégico.
É assim que funciona. Eu sei que está caricato, mas... Muda o resort, muda a quantidade, mas grosso modo é isso. O colaborador da base, ele praticamente nunca tem a sua voz ouvida dentro do planejamento estratégico. Ele é simplesmente um seguidor da estratégia que é imposta para ele. O que a gente fez na Leroy Merlin foi conceber um projeto que a gente batizou de Visão 2020. Esse projeto era um planejamento estratégico bottom-up. Então, 100% dos colaboradores participaram da mesma metodologia e puderam discutir sobre as forças da empresa, as fraquezas da empresa, fazer realmente uma análise SWOT sobre 5 eixos estratégicos, conseguir planejar e fazer um exercício de foresight sobre como a empresa estaria 10 anos no futuro. E pouco a pouco essas visões foram sendo consolidadas numa única carta de planejamento estratégico. Todos os colaboradores conseguiam se enxergar de alguma forma dentro daquela carta, porque foram eles mesmos que escreveram quais seriam os nossos desafios do ponto de vista da relação cliente, do ponto de vista da estruturação das equipes, do ponto de vista de portfólio de produtos e serviços, de como nós atingiríamos as nossas metas de resultado, faturamento e etc., bem como toda a pegada de sustentabilidade ou ESG, como a gente tem chamado agora mais recentemente. Todos os colaboradores sabiam o que estava por trás daquele plano estratégico porque foram envolvidos. Então, ninguém sai correndo para uma direção que não é a correta. Muito pelo contrário, todo mundo está remando na direção certa. Ô Charles, esse planejamento, como você disse, era para 2020. A gente agora em 2021, certo que você não está mais na Leroy, mas você tem ideias do resultado que isso teve ao longo do tempo e o resultado que na data prevista lá, 2020, vai no ano, o quão longe vocês conseguiram chegar com esse planejamento? Sim, a gente fazia esse balanço todos os anos, tá? Desse planejamento estratégico nasceram os planos de 5 anos e os planos anuais. Então, ano a ano a gente revisava essa estratégia e eu posso falar sobre alguns elementos que mais me chamaram a atenção durante a minha estada pela Leroy Merlin e que foram efetivamente materializados. O primeiro, que eu acho fundamental e importantíssimo, a transformação omnichannel. Vou falar uma coisa aqui para vocês que quem estiver ouvindo o nosso podcast depois, talvez se questione num primeiro momento, mas escutem isso. A Leroy Merlin é o único varejista omnichannel do Brasil. Vou repetir. A Leroy Merlin é o único varejista omnichannel do Brasil. Se você pensou em alguma outra marca, eu vou desmentir você mentalmente sobre por que essa outra marca não é omnichannel. A Leroy Merlin é o único varejista onde você chega na loja física, mostra o celular e fala: o preço na internet está diferente, e o próprio assessor de vendas cobre o valor da internet e iguala o preço. Em qualquer outro varejista do Brasil, o que você escuta é: o preço da internet é diferente mesmo, o custo porque menor. A internet, o custo é menor. Qualquer desculpa e é uma desculpa. Veja, o colaborador ele não foi envolvido na estratégia. De novo, né? A gente está falando aqui do envolvimento na estratégia. Então ele não sabe nem o que justificar. Ele simplesmente repete aquilo que ele ouve. Na Leroy Merlin, o colaborador faz o preço da internet no mesmo momento, caso ele esteja diferente. Ele pesquisa no site da Leroy próprio para Exato. te dar informação e fazer, né? O estoque da Leroy Merlin está publicado no site. Né? Quem mais faz isso hoje no Brasil? O preço ele não pode ser uma fricção. Né? Você não pode ter fricção nenhuma entre os canais. E aí quando a gente volta para o varejo clássico, né? Quando a gente fala dos 4Ps, por exemplo, o preço é uma das variáveis que tem que estar sem fricção. Né? Se você cria uma fricção entre os canais, você não pode ser considerado omnichannel. Você, no máximo, é multi-channel, ou seja, você tem vários canais, cada canal com uma estratégia diferente, e eles se complementam de alguma forma, com a possibilidade de repente, você comprar online e retirar na loja, e tudo bem, mas as estratégias
são diferentes para cada canal. Então você é multicanal, você não é omnicanal. Para além disso, né, depois desse planejamento estratégico, uma das coisas que nasceu foi justamente a área de inovação. E aí, gente, olha, a gente precisa talvez voltar um pouquinho no passado para entender, né, como assim nasceu a área de inovação lá atrás e por causa disso. Se vocês se lembrarem aí, né, voltarem no tempo e se colocarem lá no ano de 2012, poxa, qual era o iPhone que estava disponível, né? Quantos aplicativos estavam disponíveis na App Store? Foi esse ecossistema que começou a empoderar a possibilidade da gente ter negócios escaláveis pela tecnologia, disponíveis para todo mundo ao mesmo tempo. Até então, o que a gente tinha eram áreas de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, principalmente dentro das indústrias mais reguladas, né? Como farma, por exemplo, ou da indústria aeronáutica, etc. Mas no mercado corporativo, a inovação como uma área, né, como uma estrutura, como um framework dentro das organizações, nasceu mais ou menos ali. Não à toa o pessoal brinca comigo, né? Fala, pô, Charles, você é um dos dinossauros da inovação. Eu nem gosto da metáfora, né? Porque, pô, dinossauro e inovação não sei se combina. É verdade, é verdade. Ô Charles, aqui no podcast, a gente sempre que tem a oportunidade de discutir especificamente da inovação no varejo, né? Que a gente percebe uma oportunidade, vamos dizer assim, de aumentar, de tornar esse processo mais colaborativo, principalmente entre os fornecedores e os varejistas, né? Ainda existe uma relação muito de comprador e vendedor, né? Como que você enxerga isso? Qual que é o caminho que você tem observado, além, lógico, do que você já tem feito, né, de fomentar esse ambiente de inovação com as startups, né? Pensando agora em empresas como a Gunebo, que já não são startups, né? Como que a gente pode ser mais colaborativo com os varejistas para desenvolver soluções tecnológicas e dessa forma inovar? Gustavo, o caminho é o cliente. O grande problema que eu vejo ainda hoje no nosso mercado, né? E aí especificamente falando agora do varejo, é que o varejo, muitas vezes, ele não está centrado no cliente, né? Ele não tem a sua operação pensada centrada no cliente. Quem diz que tem, na verdade, também é facilmente desmentido, né? Como nesse caso que a gente acabou de falar sobre a questão da omnicanalidade. Se o varejo fosse centrado no cliente, absolutamente centrado no cliente, a gente não teria mais gestão de categoria baseada em marcas. A gente não teria mais hoje o trade marketing atuando como um real estate de gôndolas, vendendo gôndola a preços exorbitantes para quem pagar mais e ganhar aquele espaço considerado nobre para o cliente. Se a gente tivesse a centralidade no cliente do ponto de vista de estruturar uma loja, essas lojas estariam classificando os produtos por características de uso e características de escolha. A gente pode falar de qualquer tipo de produto aqui. Vamos falar, por exemplo, de tintas, tá? Pegando o exemplo da Leroy Merlin. A tinta, a primeira chave de entrada tem que ser: qual é o material que eu vou pintar? É ferro? É madeira? É parede? Veja que você não tem que fazer um bloco de tintas pela marca. Não é para separar por Souvenir, Coral e Sherwin-Williams, mas é por parede, madeira, metal. Tênis. Quero comprar um tênis para mim. Qual é o meu tipo de pisada? Então, minha pisada é para dentro, para fora, é neutra. Então, eu não vou fazer segmentação de tênis por cor, vermelho, azul, amarelo, ou por marca, Nike, Asics, Mizuno. Então, quando as empresas se reúnem em torno de um mesmo objetivo, que deve ser o cliente, fica muito mais fácil de você conseguir esse tipo de colaboração entre todos os stakeholders. Sensacional, Charles. Ô, Charles, falando um pouco sobre tecnologia e alguns trends, e aqui a gente pode até misturar trends para o setor bancário ou para o varejo em si, né, para a loja em si. Quais são, para você, as mais atuais ou as mais utilizadas, comentadas? A gente fala muito, né, de IoT, internet das coisas.
inteligência artificial ou realidade aumentada, por exemplo, né? Em quais dessas tecnologias você aposta a sua ficha como um divisor de águas? Para mim tem duas que vão transformar o mundo muito rapidamente e em curto prazo, e que a gente tem que ficar absolutamente atentos. A primeira é o 5G, que vai transformar absolutamente a velocidade e a nossa possibilidade de conectar coisas à internet. O 5G é o grande habilitador do IoT num nível que a gente não viu até agora. Vai ser tudo conectado. Tudo será conectado. Você não vai ter mais uma coisa que não estará conectada à internet. O seu carro estará conectado à internet, a sua geladeira estará conectada à internet, tudo, absolutamente tudo, estará conectado. E a segunda é a computação quântica. Veja como as coisas estão ficando cada vez mais fáceis, cada vez mais rápidas e numa proporção, né, de armazenamento e etc., de capacidade de processamento muito maior. Então a computação quântica ela é um novo divisor dentro desse processo de escala da lei de Moore. É como se eu criasse agora uma nova curva exponencial dentro de uma curva que já é exponencial. Então, para mim, essas duas tendências são duas tendências que absolutamente precisam ser observadas, porque o 5G vai habilitar tudo isso que a gente falou de conectividade e a computação quântica vai habilitar a inteligência artificial a ser cada vez mais efetivamente inteligente e não só um FAQ de perguntas e respostas que a gente tem que programar a cada semana. Falando em experiência com o cliente, né, a gente já viu alguns exemplos, né, já tem casos aí consagrados, né, mas essas tecnologias, não sei se você compartilha, né, dessa visão, né, de um modo geral, elas trazem assim um impacto bacana, né, vamos chamar assim, uma forma de atração para a loja, né, faz muito barulho, né, como se fosse fogos de artifício, né, mas a tecnologia que costuma permanecer, ficar, é aquela que você nem percebe que está usando, né? Não sei se você compartilha dessa percepção, né? Gustavo, a tecnologia absolutamente ela tem que ser invisível. Quando você discute demais sobre o aspecto tecnológico daquilo, aquilo na verdade vira um gadget, né? Vira um nice to have, mas que acaba, no final das contas, sendo um elemento legalzinho para você usar ali no início e depois desprezar. Um exemplo de tecnologia invisível e que é altamente essencial para os dias de hoje é cloud. Pô, pensa do ponto de vista de infraestrutura, o trabalho que dava para você gerenciar servidores e mais servidores para você ter uma aplicação absolutamente escalável. Pior, com sazonalidade. Né? Pensa numa Black Friday, por exemplo, para o varejo. Imagina o nível de preparação e de estruturação de máquina, de rede, etc., se a gente não tivesse hoje em dia cloud com possibilidade de escalar de forma automática em função do tráfego e etc. Então, tecnologia boa é essa tecnologia que ela se torna invisível, que a gente não precisa discutir sobre ela. Eu não sei se você conhece o Lois Lab, que é o laboratório de inovação da Lois. Eu vi o primeiro projeto deles em 2014, chamava Holoroom, que eles montavam na loja e que você conseguia chegar dentro da loja, você especificar os produtos que você queria e você colocava um óculos de realidade aumentada e você via como ia ficar o seu ambiente. O piso, né, o revestimento de parede, as cores, né? Tudo, piso ressentimento. E aí acho que a evolução, que eles chegaram a uma evolução recente agora, que eles criaram um sistema próprio de escaneamento dos produtos que eles têm em loja, em que você consegue na sua casa escolher o seu produto e posicionar na sua casa e você consegue ver como é que esse produto vai ficar no seu ambiente, na sua casa. Eu não sei se você tem acompanhado isso, visto algo nesse sentido, mas eu estou dizendo isso para chegar num outro ponto que, para mim, é uma das coisas bem sensacionais que eles fizeram, que foi como usar a tecnologia para ajudar o pessoal de loja. E aí eles criaram um exoesqueleto para os funcionários de loja, como a loja de material de construção, a Lois, para os funcionários de loja,
para minimizar os danos causados por estar carregando o saco de cimento, para estar ajudando o cliente a carregar, reposicionar estoque. Então, eles têm um exoesqueleto que ajuda ele em todos esses processos. E a gente está falando muito de colocar o cliente no centro, mas a tecnologia também ela pode vir muito para internamente melhorar, né, a relação de trabalho dos funcionários em si dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Pô, Adriano, sem dúvida. A Leroy Merlin aqui no Brasil também estava fazendo um piloto de uso de realidade aumentada e realidade virtual, com 2 finalidades, tá? A primeira, de disponibilizar no aplicativo do cliente a possibilidade dele testar na casa dele, né? De forma virtual, obviamente, esses produtos que a Leroy Merlin comercializa, principalmente aqueles que têm mais a ver com decoração. E no caso, para os colaboradores em loja, a possibilidade de uma extensão de visualização da gama. Eu consigo expor somente uma torneira com um tipo de acabamento, mas através da realidade aumentada eu consigo ver todos os outros acabamentos possíveis daquela mesma torneira. E numa sensação, num look and feel muito parecido com a própria realidade. Então você tem toda a razão, essa tecnologia também tem que estar disponível para os colaboradores. E sobre o exoesqueleto, só compartilhando que aqui, mesmo no Brasil, em 2019, visitando uma feira que foi promovida pelo Senai do Rio de Janeiro, o time de lá tinha lá alguns empreendedores desenvolvendo um negócio que eu cheguei a experimentar, uma espécie de um exoesqueleto também mecânico, baratíssimo, e que conseguia reduzir a carga de peso em alguma coisa próxima de 10 quilos. Ou seja, pensa você carregando uma lata de massa corrida, né, que normalmente pesa 30 quilos, essa lata estaria pesando somente 20. Então tem coisas incríveis também sendo desenvolvidas aqui no Brasil sobre isso. Sensacional, muito legal. Ô, Charles, antes de mais nada, agradecer o fato de você estar fazendo nesse momento aí com a tua família aí no home office aí, a gente estamos te atrapalhando, né? Imagina, atrapalha nada. No home office, gente, o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente precisa entender que a gente está entrando na casa das pessoas. Eu hoje sou um visitante na casa de vocês e vocês na minha. Então, eu acho que é normal, né? A gente ter as crianças por perto, os animais por perto, eventualmente alguma reforma acontecendo também, e a gente tem que ser de alguma forma compreensível com tudo isso, porque isso faz parte do nosso novo normal. Vocês estão sendo excelentes visitantes dentro da minha casa e eu espero que eu esteja sendo também dentro da casa de vocês. Pelo menos é assim que eu gostaria que todo mundo entendesse qual é esse cenário que a gente está vivendo dentro da pandemia. Eu concordo plenamente, Charles, concordo plenamente. Charles, eu só queria te fazer uma pergunta antes da gente ir para a perguntinha final, que é trends dentro do setor bancário. Bom, o Open Banking ele já está virando uma realidade, né, Adriano? Então não vou nem chamar ele de trend, mas ele abre uma possibilidade que banco nenhum ainda está explorando, é você começar a habilitar ecossistemas a terem seu próprio banco. Banco nenhum ainda faz isso, está se olhando muito para dentro de casa e sobre quais os impactos que o Open Banking vai trazer do ponto de vista de captação ou de perda de clientes, mas a verdade é que a gente poderia imaginar que diversos players, diversos ecossistemas poderiam ter o seu próprio banco com benefícios específicos para os clientes daquele ecossistema. Vou dar um exemplo que me veio à cabeça agora, tá? Eu adoro ir ao cinema com a minha turminha aqui. O Cinemark poderia ter um banco de ecossistema voltado para os clientes que são cinéfilos e que gostam de ir ao cinema, com benefícios em ingressos, em upgrades de cadeira e coisas do tipo. Então, o Cinemark pode desenvolver isso com muita gente, estruturar um novo CNPJ ou simplesmente consumir as APIs que já estão produzidas, prontas e abertas de um banco que já existe. E essa é uma estratégia que banco nenhum ainda está fazendo. Então, o efetivo Bank as a Service
para mim, é uma grande tendência para o futuro. Ô Charles, estou sabendo que você vai lançar um livro, que ele está no forno aí, os próximos dias ele está saindo. Conta pra gente um pouco o tema dele, o que você trata, e aproveita para falar onde o pessoal pode te encontrar, quiser bater um papo direto com você. Ah, legal, Adriano. Bom, eu estou lançando o livro Inovação, Digitalização e Transformação Digital. São 3 conceitos e 3 estratégias super importantes para as empresas no mundo atual. E eu estou lançando uma lente sobre essas 3 estratégias e explicando até onde cada uma delas vai. E eu tento colocar ali também, de alguma forma, uma trilha para guiar as pessoas dentro dessas 3 estratégias. Quem quiser saber mais, quem quiser depois me procurar, é só me encontrar ali no LinkedIn como Charles Schweitzer ou no Instagram Schweitzer1977, onde todos os dias eu divulgo algumas pílulas sobre inovação. Eu só ia pedir para ele soletrar o sobrenome, porque quem está ouvindo aqui talvez não consiga pegar aí o sobrenome alemão. Vamos lá, então. S de sapo, C de casa, H de hotel, W de whisky, E de elefante, I de igreja, T de tatu, Z de zebra, E de elefante, R de rato. E aí no Instagram é Schweitzer1977. No LinkedIn, Charles Schweitzer. Ô Charles, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o que o varejo ensinou ao Charles Schweitzer? Tá certo a pronúncia? Tá bem bonita, cara. Eu gostei. Eu vou deixar desse jeito mesmo. Eu até nem faço tanta força no alemão. Eu normalmente falo Schweitzer, tá? Mas você mandou ver agora. Gostei de ver. Adriano, para mim, e é algo que eu carrego para minha vida, tá? A sua última melhor experiência define a sua próxima expectativa. A gente tem fontes de inspiração em todos os lugares, acontecendo a todo momento, conosco como pessoa física. Materializar isso para os nossos negócios deve ser uma grande missão de todo mundo que está no segmento corporativo. Show, Charles. Muito legal, cara. Super obrigado aqui por dividir aí o seu conhecimento com os nossos ouvintes aqui do podcast. Espero que a galera goste bastante e que a gente tenha a oportunidade de gravar outros aí e, como a gente estava comentando antes, se encontrar no Clubhouse. Fantástico, vai ser um prazer. Adriano, Gustavo, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Espero que o pessoal curta a nossa gravação aqui e fico à disposição para voltar outras vezes. E agradecer a tua molecada aí que participou com a gente, foi um barato, deu uma contribuição também. A experiência real do negócio, show de bola. Exato. Patrocínio Boa. Roblox. Tá rolando uma partida de Roblox aqui, a trilha sonora fica por conta do jogo. Legal. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Esse episódio teve o patrocínio da Gunebo e o apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Siga o podcast para ser notificado sempre que tiver episódio novo. Até a próxima. Valeu!